Pessoal, bom, agora a gente vai unir um pouco da teoria que a gente já viu nas aulas anteriores, já falamos um pouco sobre inflação. Vamos juntar com a parte de cálculo que a gente fez na aula agora mais próxima, né? Então eu vou começar primeiro com um pouco de teoria, voltar um pouquinho na teoria, falar um pouco mais sobre inflação, porque a inflação é importante, tá? Bom, aqui, ó, bom, inflação refere-se ao aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia, né? Então é caracterizado pelo aumento do preço, né? Aí tem uns tipos de inflação, pessoal: inflação de demanda e inflação de custo. Depois vocês leem aqui, tá, pessoal? Só vou ler o principal aqui pra gente. Então, inflação de demanda diz respeito ao aumento de preços que se observa em casos onde o poder aquisitivo da população sobe em disparidade com a capacidade que a economia tem de prover os bens e serviços demandados. Em outras palavras, quando a demanda supera a oferta. Então, um dos motivos da inflação de demanda. Então, se o poder aquisitivo da população está bom, ela está comprando mais, então está havendo uma demanda pelos produtos, né? Com esse aumento de demanda, é onde, pela lei da oferta, é que os preços aumentam e aí ocorre a inflação. Por que nós estamos hoje na economia com a inflação um pouco mais controlada? Porque devido à crise, a demanda está baixa, as pessoas não estão conseguindo comprar, não estão tendo condições de comprar, né? Muita gente desempregada. Aí isso segura a inflação, tá, gente? É um motivo negativo, né? Um motivo ruim, né? Para segurar, mas provoca uma reação boa, que é o fato de segurar a inflação. Então, a economia é assim, tá? Eu quero que vocês sintam, percebam como funciona a economia, né? Uma outra opção aqui, inflação de custos. Ocorre quando os insumos necessários para a produção de bens e serviços ficam mais caros e o custo de produção são reparados ao consumidor final. Aí ele fala dos exemplos aqui, é o que está acontecendo. Apesar da inflação estar sendo segura pela crise, mas nós estamos tendo inflação sim em alguns itens. Por quê? O Brasil está exportando um pouco mais, né? E às vezes falta insumo. O preço vamos supor, ele dá um exemplo aqui da energia elétrica, tem exemplo de combustível. Se, por exemplo, se tem uma falta de oferta de petróleo, por exemplo, e o Brasil começa a exportar mais e o preço do petróleo começa a subir, isso faz com que tudo aumente de preço. A gente já falou isso, né, nas aulas anteriores sobre inflação. Então, quer dizer, nós temos um motivo para pressionar a inflação para baixo, para segurar a inflação, que é a crise, mas nós temos um motivo também para aumentar a inflação, porque o Brasil está exportando muito, tá? A demanda por commodities, por produto alimentício lá fora está grande. O Brasil está exportando muito, né? E aí acaba faltando aqui no mercado interno e gerando inflação para a gente aqui, tá bom? Tem aqui, ó, inflação de inércia. É aquela que resulta do impacto psicológico, pessoal, de tendências inflacionárias em períodos anteriores. Então, isso aqui, pessoal, não vou ficar lendo tudo isso aqui, é melhor só explicar, depois vocês leem com calma. Então, é como se fosse um vício, né? Então, o comerciante tem o produto dele lá, ele acha que está tendo inflação, porque estão falando que está tendo inflação, e ele, por opção dele, aumenta o preço dele também. Porque ele fala assim, ah não, quando eu for comprar o meu produto, ele vai estar mais caro. Então deixa eu já aumentar o preço aqui, para mim ter um retorno maior, para mim poder comprar, repor o meu estoque, porque eu sei que vai aumentar amanhã ou depois, tá? Essa é a inflação de inércia. Então, é uma inflação por percepção, tá? Então, essa aí fica até por último, porque ela é importante para os administradores. Então, quer dizer, você como administrando uma empresa, se a sua empresa é de prestação de serviço ou de venda de produtos, seja lá o que for, você tem que tentar, eu sei que é difícil, mas você tem que tentar fazer uma previsão de inflação futura, fazer um cálculo de acordo com uma tendência que você está sentindo, essa evolução da inflação, que é para você determinar talvez um aumento de preço no início de mês devido à inflação que você entende que vai acontecer naquele mês. Você consegue acertar, adivinhar? Não consegue. Mas você tem uma ideia. Por quê? Porque você conhece o seu mercado, o seu ramo de atividade. Se no seu ramo
o consumo tá alto, por exemplo, da matéria-prima que você usa, se o consumo está alto, você sabe que vai ter inflação ali. Se no seu ramo a demanda está alta dos seus produtos, você pode inflacionar, porque você sabe que a demanda está alta. Se a demanda está baixa no seu ramo, você tem que prestar atenção. Falar assim, não, se eu estou com demanda baixa, meus consumidores não estão comprando, se eu aumentar preço, aí que eu não vou vender mesmo. Eu vou ter que segurar, seja lá o que for. Mesmo que às vezes o seu custo esteja um pouquinho mais alto, você até às vezes se obriga a diminuir a sua margem de lucro para poder segurar o preço e conseguir continuar vendendo. Tá? É o que está acontecendo no mercado aí, do modo geral, tá bom? Então, administrar é isso, pessoal. Você tem que entender a economia para controlar a sua inflação, tá bom? Legal. Vamos continuar um pouquinho aqui. Bom, e aí, para vocês entenderem, na aula passada eu tinha comentado o que é a inflação, né? A inflação, um exemplo delas é um índice, né? Então, o IGPM, por exemplo, é um índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas, normalmente usado para corrigir aluguéis, né? Eu peguei aqui uma tela, só um instantinho, deixa eu acessar aqui. Então aqui, ó. Esse é um exemplo, tá? Ali lá era o Word, aqui é o site mesmo. Então, por exemplo, o IGPM, a Fundação Getúlio Vargas, ela faz pesquisa de mercado, como já tinha explicado para vocês, só que eu não tinha mostrado um pouco na prática, tá? Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês isso. Então, aqui eu quero um exemplo, eu vou buscar um passado, vamos supor que eu vou corrigir um aluguel aqui, né? Esse aluguel, ele vai ser corrigido pelo período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. E o custo dele é R$5.000, tá? Eu clico aqui, eles corrigem para mim, tá? Então, esse site aqui, eu estou mandando o link para vocês acessarem. Isso aqui é site oficial, né? Tá vendo? Isso aqui, ó, na realidade, não é da Fundação Getúlio Vargas, é do Banco Central do Brasil. Esse banco é o banco que regulamenta os outros bancos, tá? É um site totalmente confiável aí, né? Então, ele atualizou aqui, ó, esses R$5.000 foi para 5.365. Então, quer dizer, é um índice, tá? Ah, mas o que é isso aqui? Da onde vem esses índices, né? É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Olha lá, esse é uma tabela de índices, né? Da FGV aí, tá? Do IGPM, né? Perceba, isso aqui está atualizado para até esse ano. A gente está falando do ano passado, né? Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, de janeiro a dezembro de 2019, ó, índice acumulado no ano. Tá vendo que deu 7,3179, tá? Que é o valor que calculou aqui, ó, 73179, ok? Pra vocês perceberem aí. Então, esse índice, né, é uma pesquisa de mercado, é uma inflação. Então, o que acontece? Por exemplo, esse ano como é que tá a inflação esse ano? Pô, você já consegue olhar aqui, ó, essa é a inflação de janeiro, fevereiro, acumulada, tá? Janeiro foi essa, fevereiro foi negativa, março foi essa aqui, tá? Mas aí acumulando, estamos aqui, ó, nesse índice aqui, tá? Esse ano. Bom, então você já percebe que esse ano tá tendo inflação, tá? Principalmente nesses últimos meses que o consumo começou a aumentar, que a nossa economia tá começando a voltar. Percebe, gente? Aí, por isso aqui, olhando esse comportamento, nós como administradores conseguimos fazer uma previsão e lançar para calcular aí até o fim do ano, por exemplo, tá? E aí fazer uma determinação. Então, por exemplo, se eu quero vender alguma coisa hoje e vou parcelar para a pessoa me pagar nos próximos meses, lembra que eu tinha falado? Eu tenho que conseguir uma correção maior que a inflação. Porque se eu cobrar um juros menor do que a inflação, é como se eu estivesse perdendo dinheiro, tá? Porque a inflação vai comer o dinheiro, isso eu tinha explicado nas aulas anteriores. Então eu tenho que pedir uma correção maior que a inflação. Então minha taxa de juros tem que ser um pouco maior. Tá legal? Tá? Bom, é isso. Aí, vamos lá. E por que a gente aprendeu, na parte de cálculo, essas conversões de taxa de juros? Então, taxa que está ao ano, vem ao mês, ao dia, assim por diante. Perceba que essa taxa aqui está ao mês, tá vendo? E aqui tem a taxa ao ano, tá? Aqui é só estou acumulando, tá, pessoal?
Mas percebam que dá para mim pegar uma taxa dessa aqui, ó, que está o ano hoje, e tentar fazer uma previsão de quanto iria até o fim do ano, né? E falar assim, não, vamos converter ao mês para mim ter uma taxa que eu vou cobrar ao mês, tá? Então eu usaria aqueles cálculos nossos de conversão de taxa. Tudo bem, gente? Aqui eu estou mandando também o link para vocês aqui, ó. É uma matéria do ano passado falando sobre GPM, tá? E aqui ele está falando, é uma notícia, né? Então, GPM varia em 0,92 em abril de 2019. Aí fala um pouco do que está acontecendo com a economia, tá bom? E das taxas, do que está aumentando. É legal vocês darem uma lida para começar a entender isso. Beleza, pessoal? E percebam, tá bom. E vamos lá, e para que eu estou fazendo isso aqui? Para vocês perceberem, ó, 0,92 em abril de 2019. Se a gente vir aqui, ó, abril de 2019, né? Esse mês aqui, ó, 0,92, tá? É disso que ele estava falando lá a matéria. E a cada mês, nós estamos agora no mês de setembro, eu já tenho a inflação de agosto pelo IGPM, 2,74. Aí, quanto vai ser setembro? Pô, se eu estou vendo que vem aumentando mês a mês aqui, pelo menos 0,5% ou até 0,7%, dá para mim entender que vai chegar a 3,4, 3,3, né? Tá, se for só 0,5, sei lá, 3,2, né? Perceba que dá pra gente ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer com a inflação agora aqui no mês de setembro, tá? Por essa sequência aqui, ó. Aí você fala, não, mas aqui, antes aumentou bem menos do que antes tinha o problema da pandemia, né? Que já agora tá parando, tá? Mas só que assim, vamos lá, mas vai continuar aumentando sempre assim? Não, pode ser que a tendência é dar uma parada um pouco, porque ele recupera os preços, mas depois as empresas tendem a segurar um pouquinho os preços, porque senão não consegue vender, né? Não dá para mim dizer que vai ser sempre esse índice tá sempre aumentando de meio em meio, que nem está acontecendo aqui, tá, gente? É uma análise, você tem que entender a economia, o seu ramo e tentar acertar isso aqui. A gente nunca vai acertar em cima, mas você vai começar a entender. Tá? Essa é a teoria que eu queria passar um pouco para vocês perceberem aí como funciona a inflação. A inflação é muito importante, tá bom? E eu quero mostrar um pouquinho agora, então, desse cálculo para vocês, tá bom? Então, essa continha que a gente fez aqui, ó, que o site fez, na realidade não foi a gente que fez, o site fez para nós, né? Vamos mostrar essa continha aqui lá no Excel, tá? Eu até reproduzi aqui, copiei e coloquei aqui. E aqui tem os valores, ó, de janeiro a dezembro. Eu apliquei atualizando R$5.000. Ele calculou o índice. Aqui eu já mostrei para vocês na tabelinha de onde pega o índice. Aí essa conta aqui, como é que dá esses 5.300? Está aqui o Excel, tá, pessoal? Então, é uma fórmula tranquila. Eu apenas multiplico os 5.000 por esse índice aqui, ó, índice de correção do período. Tá vendo? O que é esse índice de correção no período? Tá vendo aqui embaixo já tem o que é no período, pessoal? É esse período aqui, ó, de janeiro a dezembro, tá? O período que você pediu. Então, o período de janeiro a dezembro, ele teve a inflação foi de 7,31%, 31791. Legal? Como é que eu faço para corrigir? Então, eu divido esse cara por 100 para transformar em índice. Então, quando eu dividir 7, é melhor mostrar. Quando eu faço esse cara aqui eu divido ele por 100, né? O que vai acontecer? Então ele vai dar, nem precisa, pessoal, desculpa que aqui já está em porcentagem, né? É só deixar ele aqui, ó. Lembra do Excel que não precisa fazer conta por 100? Então é só deixar ele em número sem formatar para porcentagem, tá? Então, 7,31791% corresponde a 0,0. Ok, pessoal? Então, o que você faz? Você soma 1 nele. Tá vendo aqui, ó? 1, e é o mesmo número, então eu só somei 1, tá? Quando eu somo 1, aí eu posso fazer essa multiplicação simples aqui, né? Então, desse valor 5.000 vezes o índice mais 1 acumulado, tá? Então, lembra que lá na formulinha de conversão de taxa sempre tem 1 somando com a taxa? Esse 1 somando com a taxa é o segredo do cálculo financeiro sempre, tá?
Então percebam que aqui não estamos aplicando aquela fórmula, mas sempre tem esse lance de acumular 1. Então eu acumulei 1 para poder multiplicar, tá pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Se eu não acumular 1, fizer simplesmente a continha de vezes dos 5.000 vezes a inflação do ano, ele vai calcular quanto foi de inflação, quer dizer, os R$ 365, tá vendo? E 90 centavos. Né? Só que eu já quero saber do valor corrigido. Eu quero 5.000 já. Aqui eu teria que ainda somar 5.000 nele. Para mim já fazer a conta direta, eu acumulo esse 1 aqui, tá? Então é um segredo de cálculo financeiro aí, para ficar mais fácil. Quando você faz a continha de vezes apenas pelo índice de porcentagem, você calcula quanto que teria que render, né, que valorizar o dinheiro para poder igualar em relação à inflação. Então, quanto que tem que valorizar? R$ 365,90, ok? Tá. Mas, então, aí o que eu tenho que fazer? Ah, então os 5.000 vai para quanto? 5.300. Então eu tenho que apenas somar. Eu calculo. Então, esse 1 aqui, pessoal, é para facilitar. Quando eu acumulo esse 1, eu já saio com o resultado direto. Não, aqui eu teria que fazer isso aqui ainda, ó. Teria que pegar os 5.000 e somar com esses R$ 365 aqui para calcular. Tá legal? É isso, tá? Então, tudo bem. Aí você fala, não, mas só o índice, pessoal, que não tem como mostrar como é calculado, porque não é calculado, né? É pesquisa de mercado mesmo. Por isso que eu mostrei a matéria para vocês lá, né, para vocês entenderem que a Fundação Getúlio Vargas faz uma pesquisa de mercado para calcular essa inflação, esse índice. Tá? Tudo bem, gente? É isso que eu queria passar. Agora vamos ver aqui, ó. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho. Gente, isso aqui é um pouquinho de prática de cálculo financeiro na vida real. Nossa matéria, pessoal, não é apenas ficar usando fórmulas aí e calculando, né, o que vocês aprenderam até já essa parte de fórmulas e tal. A gente aplica o cálculo financeiro entendendo a economia e entendendo a prática do que acontece no dia a dia mesmo dentro de uma empresa, tá bom? Por isso que tem um pouquinho isso de sempre eu mostrar site para vocês e mostrar o que acontece no dia a dia. Então, eu queria agora associar também esse mesmo cálculo usando a HP 12C, né? Para vocês irem pegando o jeito também. Porque também quem não tiver Excel, pessoal, na 12C dá para entender tranquilo, ok? Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu vou lá, vamos supor que eu não tenho não tenho Excel, tá? Mas eu sei o índice, porque o índice eu faço pesquisa, tá? O índice eu entro na internet, como eu mostrei para vocês aqui. Eu entro na internet aqui e consigo saber qual que é o índice, ok? Basta um celular, tranquilo. Então você entra, você sabe qual que é o índice, tudo bem? Aí eu falo, eu quero corrigir então esses R$ 5.000 de acordo com o índice da IGPM. Aí eu vou ali, olhei que em dezembro de 2019 o índice acumulado, né, do ano de 2019, 7,3179, ok? Tá. Aí o que eu vou fazer agora então? Eu vou calcular usando a calculadora. Não preciso do Excel, tá? Então como é que eu acumulo? Eu tenho que entender, pessoal, só uma coisa que é importante de teoria para vocês. Esse índice aqui, ele é ao período, tá? É de correção no período. Então significa que é um índice único, tá? Ele não é o mês, tá? Janeiro tem um índice, fevereiro tem outro. Se a gente olhar aqui, vocês vão perceber que a cada mês eu tenho um índice. Lá em 2019, tá vendo? Ó? Tá? Esse índice aqui, ele é acumulado, ele é um índice só, ele corresponde a todo o ano. Então, ele é um índice de um período, tá, pessoal? Isso quer dizer, ele é muito importante vocês entenderem isso. Ele é um índice único de um período do ano inteiro. Como se fosse uma taxa de juro ao ano, tá? Por que você tem que entender muito isso? Porque aqui na 12C, se eu for querer fazer o cálculo, então eu coloco 1 aqui no N. Porque esse índice é para um período, né? De janeiro a dezembro, período único. Tem gente que pode pensar, não, então são 12 meses aqui. Se for 2 meses, teria que saber converter essa taxa ao mês. Porque essa taxa é para o período todo, ok? Tá, e qual que é a taxa? 7,31
0,791, tá? Lembrem que aqui na 12C a gente coloca em formato de porcentagem, não nesse formato aqui, tá? Tem que lembrar disso também. Então esse cara eu vou colocar no I, ok? Qual o valor que eu estou querendo corrigir? R$ 5.000. Então eu pego R$ 5.000 e vou colocar no PV, certo? E eu calculo o FV. Olha lá, ó, 5.365,90, tá? 89, se eu colocar duas casas decimais aqui, né? Ele vai dar o 90. Arredondando, né? Tá legal, gente? Então é isso. Então, por exemplo, se você tiver um aluguel para corrigir ou alguma coisa, tá legal? É isso, tá bom? Agora vamos lá. Vamos fazer a associação. Por que que vocês têm que saber isso, gente? Se você for fazer uma aplicação financeira, certo? Você tem que calcular que vai receber uma taxa de juros por um ano, tem que ser maior que essa aqui, né? Se você aplicou em 2019 um valor e ele rendeu menos do que 7,31%, você perdeu dinheiro, né? Porque daí você investiu 5.000, vai receber menos do que isso aqui, menos do que os 5.365, e aí você vai estar perdendo dinheiro. Você percebe que está perdendo dinheiro. Essa teoria que eu queria colocar na cabeça de vocês. Isso é uma coisa. Outra coisa, pessoal, que não existe, o índice não é apenas para isso. Então, vamos supor que você vai pagar, você tem um boleto para pagar, uma prestação, tá? E a sua prestação vence tem uma data de vencimento e você atrasou, certo? E você atrasou por 10 dias, um exemplo. Aí você vai pagar aquela prestação. O que que vai acontecer? No seu contrato de financiamento, existe um índice de correção, que poderia até ser esse mesmo índice aqui, ó, né? Que aí teria uma taxa ao mês, né? Ah, mas eu atrasei por 10 dias. Então o que que tem que acontecer? Eu tenho que vir aqui, pegar essa taxa de juros que está ao mês. Vamos supor que aqui, ó, eu atrasei esse mês. A taxa ao mês é 2,74. Mas eu atrasei 10 dias. Então o que que eu faço? Converto essa taxa ao dia e corrijo aquela prestação minha para poder pagar por essa taxa de juros, né? Então, vocês têm que entender disso muito bem, porque vocês, administrando uma empresa, vocês vão assinar contrato. E o contrato que você assina, aqueles contratos normalmente tem um índice de correção, né? Para quando você atrasa algum pagamento e assim por diante. E aí sim vocês vão entender, por isso que a gente tem que saber converter taxa de juros de mês ao dia, por exemplo, para mim conseguir calcular uma prestação que eu paguei por atraso, né? Um outro exemplo melhor do que esse. Vamos supor que eu deixei um dinheiro aplicado e a taxa de juros que o banco me passa, ela é ao mês. Só que aí eu deixei o dinheiro aplicado só por alguns dias. Então o que acontece? Eu vou ter que converter aquela taxa que está ao mês ao dia para saber quanto que aquele valor vai render para mim, né? Então ele não vai render o mês cheio, vai render só aqueles dias, né? Muitas vezes o banco já passa para mim a taxa ao dia. E aí é o contrário, tem que converter ao mês. Tudo bem, pessoal? Então, conversão de taxa, tá? Para que você usa? Para isso, tá? Para corrigir valores, né? Contratuais normalmente, ok? Então, por isso que a gente tem que saber. Então, essa aula de hoje eu não vou pedir atividade para vocês. Uma aula um pouco mais teórica e demonstrativa, que eu quero só que vocês entendam isso, conheçam, entendam aonde que se une a nossa teoria de entender economia, para poder fazer uma previsão de inflação, entender o que é inflação, como que ela funciona, e aonde que eu usaria na prática aí a parte de cálculo financeiro junto com essa teoria. Então, quer dizer, eu tenho que entender a economia, entender de inflação, para poder saber o quanto eu posso cobrar de juros. E eu tenho que entender se que eu estou cobrando juros, se ele é ao mês, se ele é ao dia, se ele é ao ano. Eu tenho que saber depois fazer as conversões direitinho para poder, no futuro, por exemplo, eu como empresário, se eu tenho o meu cliente atrasou, eu tenho que saber calcular o quanto eu vou cobrar dele de multa, né? Se uma renovação de contrato, que nem o exemplo aqui, como se fosse aqui, aqui seria uma correção de um aluguel. Vamos supor que eu cobrasse R$ 5.000 de aluguel do meu cliente lá em janeiro de 2019. Em dezembro, a partir de janeiro de 2020, eu vou começar a cobrar esse valor aqui, porque eu corrigi
pela inflação. Então, aí o cara fala, você aumentou o aluguel? Você vai falar assim, não, eu não aumentei o aluguel. Isso aqui não corresponde ao aumento. Por quê? Eu estou corrigindo a inflação. Significa que o que eu comprava em janeiro de 2019, eu consigo continuar comprando em janeiro de 2020 com o mesmo dinheiro. Porque o meu aluguel é como se o meu aluguel fosse o mesmo valor, porque eu compro a mesma coisa. Tá? Essa é a ideia de inflação. Tá? Um aumento real, né? O que a gente fala de aumento real? É um aumento acima da inflação. Teria que ser acima desse valor. Aí sim estaria aumentando o meu aluguel. Tá? Você tem esse argumento. Então você não poderia. Por isso que às vezes, e essa correção aqui, normalmente está em contrato. Então se você assina um contrato vamos supor, de 5 anos, durante 5 anos você não pode aumentar o aluguel. Você pode fazer isso aqui, ó, corrigir o aluguel, de acordo com o índice que já está pré-determinado no contrato. Aí acabou o prazo de contrato, é um novo contrato que você vai assinar com aquele cliente. Aí sim você poderia realmente aumentar. E assinaria um novo contrato com um novo valor de aluguel, ou até o mesmo, vai do acordo, ou pode até abaixar, né? Vai do acordo que você fazer com o seu inquilino. E aí você passaria no próximo, enquanto o contrato estiver valendo, né? Durante a validade do contrato, você estaria corrigindo o contrato de acordo com esse índice aqui. É um exemplo, tá, gente? Então, tudo bem, pessoal? Deu para entender os exemplos aí na vida prática, onde se usa a inflação, né? Um exemplo aqui, eu dei o exemplo de uma correção de um contrato de aluguel. E também você precisa saber da inflação para saber sobre a aplicação financeira e sobre quando você tem que pagar também a parte de pagar multa e assim por diante. Você tem que saber fazer conversões de taxa por esse motivo, tá? Tá, eu não vou me estender mais, então eu queria só passar a parte teórica mesmo para vocês entenderem isso. E aí na próxima aula a gente faz um pouquinho de conta em cima disso aí e uma atividadezinha, ok? Muito obrigado, pessoal. Era só isso aí. Até mais.